Enquanto tiver algum problema, você pode. Ixi, tá bastante gente chegando. Então, se você não quiser falar, é só você colocar, clicar no seu microfonezinho para ele ficar vermelhinho, que aí você não vai estar sendo ouvida por ninguém. E a mesma coisa é a câmera. Tá bom, pessoal? Bom, tem bastante gente aí. Acho que eu já falei mais ou menos a ideia. Quem estiver caindo, de novo, não se preocupa, tenta participar o máximo possível, mas se não der para participar, você sabe que você vai ter o nosso encontro hoje gravado lá no YouTube e no Que Mágico também. Terminando aqui, eu já baixo no meu computador e coloco no YouTube e coloco no Que Mágico. Tá bom? Então, de novo, uma boa noite. E quem gostaria de começar falando aí sobre a disciplina? Quem quiser falar, que quiser começar, é só clicar no seu microfone para desbloquear e aí eu bloqueio o meu aqui. Dulciana, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem com o senhor também, tá bem? Tô ótimo. A gente está ouvindo o seu cachorro. Ai, não fala não, tem uma cachorra aqui escandalosa. Vou ver aqui, peraí. Não, espera. Ah, Começa você falando então. eu, né? Ai, que vergonha. Nossa, Não, tô morrendo de vergonha. não precisa ter vergonha, tá? Todo mundo Tá, vai passar por isso. tá bom. A ideia é que a gente converse um pouquinho, fale um pouquinho sobre a disciplina. Se você teve alguma dúvida, o que que você aprendeu até agora, o que que você mais gostou, as dificuldades que você teve, o que você achar melhor. Tá. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, aqui em casa tem muita gente, né? São 10 pessoas, para mim aprender tá um pouquinho difícil, né? Mas assim, quando eu tenho tempo livre, eu já aproveito para estudar da matéria. E eu tô gostando. A distância um pouquinho, né? Tô gostando. Não muito, né? E sobre a disciplina, o que que você aprendeu até então? Então.
Eu tô aprendendo assim sobre muita inclusão, né? Sobre o corpo mais aberto, a gente dá mais oportunidade das crianças, né? Se expressar, se comunicar, né? Não seguindo sempre aquele padrão de apostila só, né? A gente também tem que deixar as crianças ser mais abertas, né? Pra gente saber a opinião delas também, que é muito importante. Não, beleza, ótimo. Você, pessoal, não é uma avaliação, não, a gente não vai ter nota em relação ao que a gente está fazendo aqui agora. É uma aula comum que a gente está tentando utilizar esse canal para conversar com vocês. Como faz bastante tempo que eu não vejo vocês, né? Que eu não ouço vocês, eu gostaria de ouvir sobre o que a gente fez até agora, sobre o que vocês aprenderam, sobre o que vocês mais gostaram, sobre alguns conceitos que a gente estudou e que você achou que, nossa, aquilo lá é bastante legal pensar. Você falou para mim de padrão, de deixar as crianças opinarem, por uma aula mais aberta e deixar as crianças também se expressarem, né? Isso. Ótimo. Quem quiser participar, vai abrindo o microfone e falando, pessoal. Não é bem uma fila, não. É só para a gente se organizar um pouquinho. Que eu quero chegar a um ponto aqui que vocês conversem e eu aqui nem preciso entrar muito no papo. Quem mais, pessoal, gostaria de participar e falando, ajudando a gente? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, é a Sara Elisa, né? Isso. Oi, Sara, pode falar. Professor, eu acho muito bacana o modo que você deu para a gente estar. Mas o que eu tive mais dificuldade em referente a isso é que é muito difícil a escola aceitar esses métodos, entendeu? Então, tem um pouco mais de dificuldade com isso. O que mais que você achou, Sara? É difícil a escola aceitar esses métodos? Isso, porque a minha escola mesmo, ela, onde eu trabalho, é bem difícil, é bem a gente poder tirar, tipo, isso da apostila e querer mais ouvir as crianças. É muito difícil um diretor aceitar isso, entendeu? Os diretores, ultimamente, tipo, como eu posso dizer, ser o padrão deles, sabe? É aquilo, seguir as regras dele, a regra da escola. Dando exemplo, chegou 9 horas, é a hora do lanche, chegou 10 horas, é a hora do parque, é aquilo que ele passar para você e pronto. Você não pode ter essa liberdade de poder estar dando a sua aula mesmo, a aula que você tem vontade. Ótimo. Quem mais concorda? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Adicionar alguma coisa em relação ao que a Sara falou? Boa noite. Então, eu concordo com a Sara, porque onde eu trabalho também é assim. A gente tem que cumprir a regra da escola e da coordenadora. Se a gente sai da rotina da escola, os coordenadores não gostam que a gente saia, que a gente faça alguma coisa fora do que está colocado no semanário e na rotina da escola. Tudo tem que ter seu horário. É horário de parque, é horário de quadra, é horário de lanche, é o horário para você e pôr para dormir, é o horário do almoço, tudo tem que ter aquela regra. Se você passa, a coordenadora já vem e chama a sua atenção porque você passou do horário. Por que você não desceu no horário que estava marcado? Aí é isso que fica um pouco difícil, porque a gente tem o nosso jeito de trabalhar, mas a escola onde a gente trabalha não aceita, tem a rotina deles, tem que seguir a rotina deles, não a nossa. Eu penso assim, que como que nem se eu estou trabalhando lá, então tem que seguir a regra da escola, senão eles vão me tirar dessa equipe. Então, eles vão falar, você não faz parte mais dessa equipe porque você não está fazendo
o que é seguido da escola. Beleza. Ô, Priscila, eu lembro muito que a gente conversou sobre isso, né? Já naquele Sim. comecinho lá das aulas que ainda eram presenciais. Eu entendo que a Sara diz também. Eu não quero que vocês sejam mandadas embora, né? Não é isso. É que nem assim, tem coisas que a gente quer fazer diferente. Você fala, eu queria tanto levar a criança, deixar eles à vontade. Vou deixar eles ficar lá, fazer o que eles querem hoje. Só que se a diretora, a coordenadora chega e vê, fala, por que eles estão assim? Por que eles estão desse jeito? Aí você fala, mas é só um pouquinho, mas não é assim, tem que seguir a rotina. Dá vontade, tem hora que eu falo para eles, aí brinca do jeito que vocês querem. Fica aí à vontade. Aí quando eu vejo que a coordenadora está aparecendo, eu já chamo eles e tenho que fazer uma brincadeira com eles para ela ver que eles também estão na rotina da escola, entendeu? É difícil. Eu falo para as meninas, é difícil hoje em dia. Nem todas as escolas aceitam. Sim, é mesmo. Bem complicado. Você faz um plano de aula e você mostra para a diretora ou coordenadora, eles não aceitam. Fala, não, tem que ser assim e tem que ser do jeito que elas querem. E tem hora que a própria coordenadora também não aceita nossas opiniões, né? Que elas querem, tipo, mostrar o trabalho dela. Se eu chegar lá e falar assim, minha coordenadora chama a Lisa. Eu falar, Lisa, eu achei isso aqui bacana, queria fazer com as crianças. O que você acha? Mas primeiro eu tenho que passar, eu vou ver, depois a gente vê se você pode. Aí eles acabam esquecendo e não deixam a gente fazer, porque elas não querem que a gente tome, tipo, a frente deles, oferecendo a nossa prova. E aí acaba deixando quieto e a gente também não pode fazer. Quem mais gostaria de falar alguma coisa sobre o que a gente estudou e sobre o que a gente viu na disciplina até agora? Que nem eu acho bacana as coisas que o professor está ensinando para a gente, que você está passando nos textos, que a gente lê. Essas coisas eu acho diferente. Só que a única coisa que eu fico chateada é que a gente não pode fazer. Eu gosto das coisas que você passa, que as crianças têm que ser livres, que as crianças têm que ter a opinião delas. Mas tem coisas que a gente fica presa porque a gente não pode nem deixar a criança mesmo dar opinião, porque a própria escola já não aceita, tem que ter aquela rotina. Aí eu fico meio assim, eu falo, aí a gente acaba ficando presa e fica insegura, porque se a gente fala, se eu falo, a gente não pode. Aí tem hora que você fala, deixa então, vamos seguir a rotina da escola. Priscila, sem dúvida, isso é uma grande dificuldade, né? Sem dúvida, a gente vive um momento em que as escolas, elas padronizaram os seus métodos, né? Elas utilizam a apostila, todo Sim. professor tem que fazer da mesma forma, né? A gente tem pouquíssima liberdade. É É que nem importante a gente... agora nessa pandemia, professor, as professoras estão sofrendo, porque elas não podem dar aula do jeito delas, ela tem que fazer do jeito que o dono quer. Ele fala, se elas gravar errado, ele faz gravar tudo de novo, porque ele não quer daquele jeito, é do meu jeito, ele fala, a escola é minha, é o meu nome que está indo para os pais têm que ver o jeito que eu trabalho. E é assim, aí as professoras acabam ficando, segue então o que ele quer. Eu fui quinta-feira lá na escola porque eu tô suspensa. Me suspenderam 2 meses. Aí ele me mandou, a dona me ligou, falou que era para mim ir lá ajudar as professoras a colar as imagens nos cadernos, porque tinha que mandar para as crianças perfeito para mostrar que a escola é boa, que o ensino lá é diferente, que é isso e aquilo. Então, é coisas que você fica, caramba, tem que seguir a ordem dele e não do jeito que a gente quer dar a nossa aula. Ô Priscila, só toma cuidado que a gente vai gravar a aula. É muito difícil que as pessoas que a gente está citando aqui que elas acessem, mas eu tenho que deixar a aula gravada para os outros colegas que vão assistir depois, né? E aí para a gente não citar nome, você não falou nada Não, demais até agora. não, eu Você tô não falou falando a realidade que a gente vive, né? O isso, padrão que mas está eu vivendo concordo hoje com é a você. escola. Eu concordo com você e sei como que a coisa está acontecendo mais ou menos. E você não falou nada demais, não ofendeu ninguém, nada disso, Não. né?
mas é uma tendência muito comum e vai contra o que eu tenho defendido na disciplina. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu tentei mostrar para vocês, é que pensar, né, o corpo da criança, pensar a cultura da criança, pensar, né, em métodos educacionais que que são mais abertos, que são menos padronizados. Isso, primeiro, não é novo, né? O Freinet lá que a gente viu, lá do comecinho do século XX, né? Do Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, faz bastante tempo ele já pensava numa educação diferente da que a gente tem por aí, né? Diferente de uma educação tradicional. E sim, eu entendo que é difícil para vocês colocarem algumas dessas ideias em prática, né, nas escolas de vocês, mas lembra também que eu falei que a gente não precisa fazer tudo de um dia para o outro, seguindo exatamente o que esses autores ou que essas pessoas, né, ou que o próprio professor aqui está propondo. A ideia é uma conquista devagarzinho, né, ganhando confiança das pessoas, né, mostrando por que você está fazendo aquilo, justificando direitinho. Você precisa entender que mais para frente, depois, né, que a gente ganhar mais experiência, se formar, vocês vão perceber que aquela hierarquia entre um professor estagiário, né, um professor auxiliar e a coordenadora não fica tão nítido, então você pode dialogar com a pessoa de igual para igual, mostrando da onde, não estou tirando da minha cabeça isso, né? Isso aí tem uma base teórica muito bem escrita, muito bem fundamentada, isso aí está na teoria. Eu não estou inventando nada, eu não estou deixando eles livres. A ideia não é deixar tudo livre e pronto, né? Deixar as crianças livres, a ideia não é essa. A ideia, né, tem várias pistas aí do método do Freinet, tem algumas coisas que eu falei para vocês, né, que foi a aula passada do Nietzsche, mas e mostrei muitos relatos de prática que são professores do Brasil inteiro tentando e fazendo coisas, né, diferentes, levando o jongo, levando capoeira, levando um monte de brincadeira africana, levando um monte de coisa diferente, e as crianças, né, tendo esse contato com outra parte da cultura aí, que normalmente não entrava na escola. Mais alguém quer complementar, pessoal? A ideia da gente usar esse aplicativo aqui é justamente para vocês falarem bastante, para vocês participarem. Então, é igual tem pais também que não aceitam alguns tipos de, vamos supor, de aula que nem tem capoeira, tem judô, tem umas coisas diferentes que leva para a escola, mas tem pai que não deixa o filho fazer. Dependendo do pai, eles falam assim, eu não quero que o meu filho faz essa... Vamos supor que vai ter capoeira lá onde eu trabalho. Muitos pais não deixavam as crianças fazer condutinha. Eles não gostavam, falavam, meu filho não vai participar da capoeira. Aí tinha muita criança que ficava olhando, que queria fazer, mas não podia fazer porque o pai não aceitava. Professor, que eu também estou tendo bastante dificuldade nessa quarentena, é referente até mesmo não tanto da escola, mas sim dos pais. Quando começou essa quarentena, a gente enviou folhas soltas de lição, atividades para ele fazer em casa. Ok, acabou, entrou mais. Aí a gente pensou o quê? Vamos fazer uns vídeos, coisas diferentes para eles. Sair desse negócio de tipo, eu dei a ideia da minha diretora o quê? Sair desse negócio da criança estar em cima da mesa e ficar o dia inteiro fazendo lição. A gente pensou o quê? Fui lá, falei assim, vamos explorar mais dentro de casa. Fiz um planejamento, coloquei lá atividades, tipo, a criança tinha que ir na casa dela, escutar o som que ela estava ouvindo, escrever o que ela ouviu e desenhar. Contar quantas janelas, quantas portas tinha na casa dela. Esse era o meu plano, explorar mais dentro de casa. O primeiro vídeo que eu mandei, as mães já começaram a reclamar, falando que os materiais da escola estavam disponíveis para os alunos, que dava muito bem para a gente estar mandando, só que a intenção o quê? Não era mandar apostilas para eles, era a gente trabalhar assim.
Só que foi tantas mães falando que acabou a minha diretora pegou, mandou todas as postilas e tá nessa agora. E a gente tem que ficar em cima deles para eles fazerem as atividades da apostila. Tipo, fazer vídeos, gravar, ensinando como que eles podem fazer na apostila. Completando o que a Sara estava falando, e muitos pais também não querem ter esse compromisso em casa com o seu filho, né? De fazer a atividade, que nem teve muitos pais lá que falaram que não ia fazer, que era da parte do infantil. Os pais falaram, eu não vou fazer, não é minha obrigação fazer porque eu já pago a escola. Aí as professoras pegou e mandou do mesmo jeito, e teve muitos pais que não fizeram. Devolveu agora tudo a apostila do jeito que os pais mandou. Vocês sabem, pessoal, que essa pandemia aí, de alguma forma, de diversos, né, meios, ela vai modificar alguma coisa na nossa forma de pensar e de existir, né? Uma coisa que eu tenho acompanhado bastante é o quanto a presença, né, o quanto estar junto com as pessoas, o quanto a educação presencial e o quanto o papel do professor é importante, né? Porque eu tenho certeza que se a gente ficasse só fazendo aquelas aulas lá gravadas, né? Chega um momento que a gente não aguenta mais, a gente precisa conversar, a gente precisa. Eu preciso ouvir vocês, eu preciso debater com vocês, né? Eu não posso fazer um vídeo e aí a nossa formação ser aquele vídeo lá. A gente aguenta fazer isso por um tempo, mas esse papo franco, esse olho no olho, né, isso tem um valor que é inestimável. E eu acho sim que no final dessa quarentena aí, a gente vai, né, eu espero, inclusive, que a gente vai valorizar mais o papel dos professores, né? Porque se os pais estão tendo toda essa dificuldade com um, dois, vai, três, quatro, né, crianças, que são os filhos e os parentes mais próximos, imagina o quanto é importante a profissão de alguém que dá conta de alfabetizar, de ensinar matemática, ensinar geografia, ensinar história, para 35 crianças, né, de uma só vez, durante um bom tempo do dia, né? Queria convidar as pessoas que não falaram ainda para participarem. Vocês não precisam ter vergonha, não é uma prova, já falei isso, hein? Vai lá, vamos participar. Só desbloquear o microfone e começar a falar. A prova vai ser assim, professor? Não, a prova vai ser lá no Que é Mágico, lá. Depois eu Vai falo ser melhor. matemática. Depois eu falo melhor Eu para estou até vocês. acostumada, porque a aula da minha filha está sendo assim também, é ao vivo. Boa, o do meu filho também. Aí a professora já vai corrigindo com ela, já passa atividade e ela vai corrigindo e as crianças vai tirando dúvida também. Assim eu gostei, ficou melhor do que pelo YouTube. Eu também gostei bastante de conversar com as pessoas. Eu tive uma Poderia sala. permanecer assim, professor. É mais fácil Não, para a gente poder conversar, dialogar, a tirar mais ideia, dúvida. a ideia é manter assim mesmo. Inclusive, mas fica gostoso quando bastante gente fala, vira um Vamos, bate-papo bem pessoal da legal. sala, conversar, tirar as dúvidas com o professor. Eu estou Aproveita aqui que ele está aberto, aí, ó, à eu tô, disposição de todo mundo. eu estou aqui aberto a responder dúvidas, a conversar com vocês. Eu vou bloquear meu microfone aqui agora. Vai lá. Vou bloquear o meu. Eita, povo difícil de falar, meu Deus do céu. Não deixa eu ficar falando, não, que eu vou falar demais.
Eu vou falar pelos outros que não quer falar. Ai, bem isso, hein? Nós Aí a duas. Sara vai começar a falar agora e não vai parar mais, hein, Sara? Verdade, nós duas, meu Deus. Acho que o professor tava com saudade do nosso debate na sala. Tava, professor? E eu Cadê a aqui em Nicole? A casa, Nicole gosta de falar também. deixa eu falar, e eu aqui em casa ficava assim, mas o professor, o Pedro quer que entra na cabeça que a criança tem que ser livre, mas a escola onde eu trabalho não deixa ser assim. Eu Aí eu ficava ficava a mesma coisa. nervosa falando com a minha irmã. Eu falo, não é, o Verdade. Pedro pensa assim, mas a escola lá não é desse jeito. Ah, mas aí só de pensar em escrever tudo e mandar. Não, deixa quieto, deixa eu falar. Hello! Oi, gente. Boa noite. Sobre a matéria, eu tenho muita dificuldade, né? Principalmente porque eu não foco muito estudando em casa. E, assim, tô acompanhando a rotina do meu irmão de estudos e ele tá com muita dificuldade. A gente tá com muita dificuldade para ajudar também, porque ele faz eletroeletrônica. E aí os professores pedem pra gente comprar as coisas para fazer, as atividades. E, assim, são coisas caríssimas. A gente fez o orçamento, deu mais de R$ 1.000 e não tem como fazer as coisas dentro de casa. E, assim, a gente está perdido mesmo, em tudo. Sobre a matéria, também eu gostei muito, né, sobre que você falou do corpo, Pedro. Do corpo ele ser livre, mas não, mas é muito difícil assim o corpo ser livre dentro da escola. Acredito que é por conta de um histórico, né? Que desde que surgiu a escola, acredito que sempre foi assim, sobre a padronização do corpo. E é isso. Boa noite, pessoal. Pegando o gancho da Bia, eu particularmente não estou trabalhando na área ainda, mas é muito legal essa matéria do professor, né? Que a gente vê o quanto a gente também foi padronizado na nossa infância. E a minha dificuldade é de pensar em colocar isso em prática. Por mais que eu esteja, na verdade eu estava, que agora eu já estou na minha casa, eu estava ensinando o meu primo e a minha sobrinha a fazer as atividades. Como são atividades de quarta série, eu estava bem tranquilo. Tinha coisa que eu não entendia, mas a gente lê e começa a explicar para eles. Mas o quanto é difícil fazer com que eles se sintam um pouco mais livre, porque até eles mesmos ficam um pouco mais resistentes de saber se está certo, se está errado, e a gente também do modo de falar na questão de não, está errado, mas você pode fazer assim, e, e eles também ficam naquela apreensão, porque já estão sendo padronizados, né? Como a Bia falou, de todo sempre foi assim. Na nossa realidade já foi algo mais parado, mais cala a boca, mais fica quieto, mas eu que falo e pronto. Então, o meu pensamento é como eu vou passar isso quando eu estiver trabalhando. Eu tinha uma amiga, tinha não, né? Tem uma amiga que ela falava muito para mim que a escola em que ela trabalhava era muito difícil, que ela queria fazer as coisas e não podia. E aí eu falei para ela do PPP que a gente estava fazendo, ela eu nunca consegui entender isso na faculdade. Eu peguei, expliquei para ela o que seria. Aí ela, eu não me enquadro. Eu falei assim, quando você não se enquadra no PPP,
É porque você não faz parte daquele quadro de funcionário, então aquela escola não merece você. Se você tem um pensamento maior, querendo fazer uma atividade melhor com as crianças, algo mais livre, então você tem que procurar uma escola que te caiba, né? Que te deixe ser livre com as crianças também. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, eu gostei bastante, estou gostando bastante das aulas, dessa ideia de trabalhar um corpo mais livre, um corpo mais solto. A ideia do Freinet também é muito boa, de explorar mais a escola, porque onde eu trabalho, desde quando eu comecei, a gente nunca saiu da sala de aula, a gente sempre trabalha ali dentro da sala de aula. Até hoje a gente nunca foi lá no parquinho, tem parquinho, a gente nunca foi. A ideia de roda de conversa também, de colocar os alunos sentados e conversar com eles. Até hoje eu não vi as professoras fazendo, então quando as aulas voltarem, eu vou propor isso para a professora com quem eu estou trabalhando, que eu achei bem legal, assim. É um pouco difícil de mudar um pouco a escola, mas eu acho que se a gente conversar, a gente consegue propor algumas coisas do que foi passado. A ideia de dança na escola também é muito boa. Os trabalhos que foram apresentados, eu gostei bastante das aulas, estou gostando bastante. Boa noite, pessoal. Eu vivi bastante essa padronização. Hoje eu tenho muita dificuldade, principalmente em sala, por muitas vezes eu querer me expressar, dizer o que eu acho e me travar, porque eu não tive isso na escola. Então sempre foi aquela coisa muito o aluno calado, só escutando, e hoje isso interfere muito na minha vida. E sempre estava em sala de aula e às vezes tinha uma sala que ficava do lado da minha, que eu escutava eles cantando uma música e eu falava, poxa, que legal, como que eu queria estar naquela sala, porque sempre era aquela mesma coisa, os alunos sentados, só escutando, e às vezes quando você escutava uma música, você já queria participar. Os intervalos também, o momento que a gente tinha para se divertir era só 10 minutos. Eu achava que deveria ter um pouquinho a mais, porque às vezes a gente só fica ali naquela rotina todos os dias. E hoje eu percebo que muita coisa está mudando e eu fico feliz por isso, porque eu vejo que muita criança que passou pela mesma coisa que eu, que sofre até hoje, por isso, não vai precisar passar por esse tipo de coisa. Você vem e aperta aqui, ó. Quando tiver sem aqui, ó. Tiver assim, ó, você clica e desliga a câmera. Assim, desliga? É. E o microfone? Aqui já tá você aqui embaixo. Ai, Jesus, tô ao vivo lá, né? Onde é que desliga, Luiz? Mostra aqui. Aqui, ó. Desliga aqui do segundo. Ô, Jane, tá aparecendo sua imagem e a gente está te ouvindo, pode falar. Fica à vontade, não precisa ter vergonha. Professor, na verdade, eu não estou sabendo manusear esse negócio.
Eu chamei aqui meu sobrinho para me auxiliar. Não tem problema, a gente está aqui para te ajudar também. Você vai clicar nessa barrinha branca aqui e vai liberar seu microfone, libera seu vídeo também para a gente olhar no seu olho, para a gente conversar com você e você fala o que você quiser falar. Pronto. Oi, professor. Olá, tudo bem? Tudo. E o senhor? Tô Você, né? melhor agora falando com vocês. É que eu estou com dificuldade para manusear esse trem aqui, professor. Eu sou das antigas. Não tem problema, a gente vai aprender todo mundo junto. Tá bom. E o que você achou da disciplina? Oi? O que você achou da disciplina até agora? Ah, é muito produtiva, professor. Eu gosto. Eu gosto dessa coisa de debate, sabe? De conflitos, questionar. Na prática, eu não sei como funciona, né? Eu tô com meu filho aqui de 10 anos e tô com dificuldade pra caramba com ele, para acompanhar as aulas deles da 4ª série, né? É uma coisa de louco, assim, porque ele é tipo o senhor quando era pequeno, sabe? Eu só lembro né, que você falava que não gostava de estudar, essas coisas. Ele é igualzinho, meu, sabe? É difícil, ele é uma pessoa... Tô com vontade de pegar ele e amarrar, tá? Desculpa eu te falar, mas eu tô com vontade de prender ele assim na cadeira e dizer, não, sai daqui, leia isso. Ele não gosta de ler, professor, só gibi. Leituras longas, até pra gente mesmo é meio chato, né? E assim, eu percebi que o material é um pouco puxado para a série dele, né? Os textos são extremamente longos, cansativos, nada didático assim para a série dele, né? Para quem está começando a aprender a ler, entendeu? Então, assim, eu meio que não forço ele, que também não adianta forçar porque não vai entrar nada, né? Aí eu tento amenizar da forma que eu posso, sabe? Meio que brincando com ele. Sabe, meio que teatro, assim, cara de bravo, lobo mal, essas coisinhas, né? Que é puxado. E sobre a nossa disciplina, eu mostrei para vocês vários relatos de prática, né, de pessoas que estão trabalhando a escola de uma outra forma, que estão pensando a escola de uma outra forma, né? E mostrei também um pedagogo, né, que é o Freinet, e um dos dias eu falei um pouquinho do Paulo Freire, no outro dia eu falei bastante do Freinet, né, que é um pedagogo francês, né, já morreu, mas deixou uma obra muito bacana, e ele vai pensar a educação de uma maneira diferente, né, uma maneira diferente do que a gente tem hoje. E na semana passada eu falei um pouquinho do que a gente vai chamar de vontade de potência, né? E essa vontade de potência é algo que tem nos seres humanos, e como a escola, historicamente, ao invés de direcionar essa vontade de potência para algo criativo, para algo realmente potente, a gente despotencializa o corpo da criança, né? A gente sempre impede. Você sabe que não é à toa, muitas crianças, pessoal, muitos bebezinhos, a primeira fala que elas sabem fazer, que elas aprendem, é não. Então, tá tão acostumado do pai e da mãe falar não, não pode isso, não pode aquilo, e não, e não, e não. Poxa, eu estou pensando numa escola que é mais aberta, estou pensando numa escola que é mais criativa, estou pensando numa escola que as crianças não ficam imobilizadas, que elas não fiquem trancadas, né? Essa é uma das ideias, né? Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Tudo bem.
partir da função da Dani, a gente pode, né, porque ele vai da ação de ordem lá, a derivada da Lagrangiana em função de x, né, é menos livre de x, que é a força na direção considerada. Boa noite. Oi, boa noite. Então, eu vi que muito na sua aula você fala sobre respeitar os corpos, né? E vendo os seus artigos que o senhor passou nas aulas, você acaba vendo, eu trabalho na área, né? E na escola onde eu trabalho, eu tenho a sorte de ser, assim, bem livre nessa coisa de dar ideia, de planejar coisa, de ser mais aberta, de deixar as crianças serem mais livres. A coordenadora, eu tenho contato com ela, assim, diretamente, então é bem mais fácil de eu estar conversando com ela. E, assim, na minha escola, eu vejo, através das suas aulas, eu aprendi muito a ver os artigos, olhar ideias e levar para a escola. E isso foi bem recebido, assim, por exemplo, eu tenho uma técnica de ter crianças que são muito agitadas, então, assim, se eu sei que aquela criança, ela não vai conseguir ficar parada, então eu utilizo um método diferente, de brincadeira, e o bom é que, assim, a minha escola, ela é muito receptiva, sabe, assim, eu chego, converso com minha coordenadora, com a diretora, e ela, por ser uma escola pequena, não sei se das meninas são uma escola pequena, mas a minha, assim, tudo que eu falo, elas dão um ok, deixa, se dá dando certo, continua. Então, assim, eu aprendi muito nas suas aulas que a gente tem que ouvir a criança. E não só, assim, tipo, ouvir tudo, se eles querem mais brincar. E eu tenho essa liberdade. Eu sei que tem escolas que são muito rígidas, mas eu tenho a sorte de trabalhar numa escola que é bem livre, sabe? Assim, ela ouve tudo. Eu tenho crianças que são agitadas, então, assim, se eu mando sentar, elas não ficam, então é melhor eu propor. Eu tenho uma obrigação de estar trabalhando com a criança para ela saber forma geométrica, mas aí eu uso coisas diferentes, brincadeira, eu escondo, mando eles procurar, eu utilizo muito o brincar, porque é um momento que eles ficam comigo que eles possam brincar, então eu acho errado eu pegar e botar eles para sentar, se eu posso fazer eles ficarem mais livres. Então a sua aula me ajudou muito a estar trabalhando uma prática mesmo, sabe? Tanto que eu falei até com a Nicole, que é da nossa sala, né, que eu estava já, tipo, com sua aula, eu já estava planejando para quando voltar às aulas, coisas diferentes, então é isso, eu aprendi bastante na sua aula em estar usar a prática mesmo, mostrar, fazer atividades diferentes, brincadeiras diferentes, eu já fazia, eu já entendi, mas isso foi, a partir da sua aula, isso é mais intensivo, você olha os artigos e você vê o quanto que é importante a criança se sentir livre, ela sentir que é escutada, você escutar uma criança, você brincar, você fazer atividade diferente, e sentir que é prazerosa para elas, né, isso faz toda a diferença. Elas respondem muito bem. Oi, Rita, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é professora de recreação? Isso. Eu fico na parte da recreação. Então, de manhã, eles ficam com os professores, e aí é 12 crianças, metade fica com o professor, metade fica comigo. A metade fica na sala a manhã toda fazendo atividade, e metade fica comigo na brincadeira. Mas eu sou responsável por estar ensinando de forma geométrica, eu fico com crianças de 3 anos, forma geométrica, ABC, tudo tem que ensinar, mas aí e reforçar o que a professora faz, mas eu faço de métodos diferentes. Mas é que nem eu falo, tem escolas que é rígida, a escola onde eu trabalho, eu tenho a sorte de ter o total liberdade de falar com a coordenadora, ela super, se eu peço material, elas dão, assim, é outra coisa, mas assim, cada um vive uma realidade numa escola. Estão me ouvindo? Boa noite. Eu tive que vir para o celular, professor, para conseguir falar. Enfim, então, sobre a matéria, eu gostaria de dizer que mudou total minha percepção sobre o corpo. Na verdade, eu não tinha uma percepção sobre o corpo da criança. Nunca parei para pensar nisso, na forma que ela se sentia e tudo mais. Então, realmente, abriu muito minha mente. E todas as técnicas de Freinet também, nossa, tipo, incrível.
eu quero muito poder usar elas. E uma pergunta que eu tenho é que você disse bem no início das aulas que ia mudar o nome da matéria. Conseguiu mudar o nome? Para qual nome que foi? Porque até hoje eu não sei o nome da matéria, na verdade. Boa, agora eu gostei de vocês participando bastante. Nicole, o nome da matéria não mudou. A gente vai permanecer com esse, Jogos e Brincadeiras Inclusivas. O nome vai ser esse. A questão é, a gente tem uma liberdade para trabalhar desse assunto. Claro, né? De novo, se eu não tivesse liberdade para trabalhar essas questões, vai tudo sendo o contrário do que eu estou propondo com vocês aqui. Então, eu também sei que tem faculdades que eu tenho que seguir exatamente o que estão me falando, né, ou exatamente o que está na disciplina, exatamente o que está na ementa, e tem outras que me dão mais liberdade. E isso vai acontecer com vocês também, e vocês vão poder, em algum momento da carreira de vocês, optar por ir trabalhar num lugar que vocês se sintam mais bem, que vocês conseguem falar mais, que vocês tenham maior liberdade, que vocês vão se identificar mais, tudo bem? Então, não mudou o nome ainda, mas a gente tem a liberdade, né, o coordenador, tá todo mundo sabendo que a gente ia tocar nesses assuntos aí de corpo, não necessariamente de brincadeira, mas do corpo, das práticas corporais. A gente vai falar sobre ideias, né, da inclusão, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas então não mudou o nome, vai ficar esse aí. O que mudou foi muito conteúdo, tudo bem? E aí eu gostei de ver vocês falando sobre o corpo, sobre uma educação mais aberta. Eu gostei de ver vocês falando sobre uma crítica à educação tradicional. E realmente, o que eles querem, né, quando a gente vê uma educação bem tradicional? Que você aprenda, inclusive, a obedecer, tudo bem? Aprender a ficar quieto, aprender a obedecer, a aprender a não criticar, aprender a não opinar, inclusive. É o que muitas vezes a gente aprende numa escola, né? Uma educação crítica precisa ser feita a partir do diálogo, precisa ser feita a partir da conversa, né, da troca de ideias. Então, a gente pode chamar de roda de conversa, a gente pode chamar do que for, né? Mas a gente tem que ouvir as crianças, ouvir o que elas pensam sobre aquilo. A gente tem aí, não são técnicas, tudo bem? São princípios pedagógicos. A gente tem aí muitos princípios pedagógicos do Freinet, que o professor falou para vocês, e isso está lá no Que Mágico. É importante que vocês deem uma olhada de novo naquilo lá. E a ideia é, a partir daqueles princípios, a partir daqueles encaminhamentos didáticos, a gente potencializar o que acontece dentro da escola, potencializar a vida das crianças. Então, não é bem a gente deixar livre. A ideia não é deixar livre. Eu nunca propus isso, nem Freinet propôs isso. A ideia é que a gente faça dentro da escola procedimentos educacionais, pedagógicos, de uma maneira mais democrática, né? Que a gente tenha, então, mais tempo, aí tudo bem para elas ficarem livres no intervalo, mas que a gente possa estudar as coisas que a gente quiser estudar, mas a partir de uma atividade no parquinho, a partir de uma atividade no jardim, a partir de uma atividade na horta, a partir de uma atividade na rua, tudo bem? Em vários lugares. Alô? Tá aberto o microfone de alguém aí que tá falando alô. Por mim, tudo bem. O cuidado é o que você vai falar aí. Não, professor. Não, é que desculpa, que estão me ligando não sei quantas vezes o mesmo telefone e eu... Boa noite, é Regina quem está falando, tudo bem? Fala, Regina, manda brasa. Professor, eu não trabalho na área ainda diretamente, eu trabalho na secretaria, né, de uma creche, e assim, tudo que a gente está estudando, que a gente está passando, eu estou passando também para a minha diretora,
apesar que ela já estudou, já, né, já é formada há muito tempo, muitos anos, mas eu vejo que com as professoras lá, muito acontece desse sistema antigo, que elas acabam introduzindo nas crianças, né? Então, e como a minha diretora, ela quer mudar, ela quer muitas mudanças, e eu acho que a partir desse, né, essas rodas de conversas que eu achei muito bárbaro, de escutar as crianças. Tem uma professora lá na creche que ela vai anotando, tudo ela anota, que as crianças falam. Então, quando ela vai fazer os relatórios, ela vai anotando que a criança falou com o amiguinho daquela maneira, tudo nas reuniões para passar para os pais, né? O mostrar tudo que acontece com as crianças. Então, assim, tudo está vindo para mim quando acontecer a minha formação, que eu também quero trazer essas coisas novas, que seja que eu estou vendo que é antigo, que não é legal, que eu estou tendo essa experiência. Então, para mim está sendo muito bacana, e eu estou gostando muito. Todas as matérias do Freinet, todos que você trouxe, aquela da escola da Mandela, da Sem Mandela, né? A experiência que eles fizeram com as crianças, aquele do macaquinho, que eles tinham um plano de aula, mas de repente até a professora quis viver aquilo, né? Eles não jogaram fora o plano que eles estavam fazendo. Só que eles adiaram um pouco para quê? Para eles trazer aquela vivência que eles estavam acontecendo, que foi uma experiência muito nova, tanto para as crianças como para a própria professora. Então, assim, são coisas que vai agregando, né? Ó, pessoal, de novo, quando a gente falar, eu não estou te corrigindo, Regina, eu gostei muito do que você falou, mas quando a gente fala num sistema antigo, a gente está falando da escola tradicional, tudo bem? Sim. Então, vamos dar um nome para ela aí. Quando a gente for criticar, a gente vai criticar a escola tradicional. Uhum. E aí a gente vai pensar, de novo, eu não quero que vocês sejam freirianas, freineanas, eu não quero que vocês, eu não quero formar uma opinião para vocês, nem que vocês sejam filiadas a um modelo de pensamento só, eu não quero isso. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que já há bastante tempo as pessoas estão criticando esse modelo da escola tradicional, dizendo, por exemplo, uma coisa muito bonita que o Freinet fala é: o mundo não cabe em 4 paredes, né? O mundo não cabe dentro de uma escolinha, né? O mundo não cabe dentro de uma sala de aula. Poxa, se a escola serve para a gente estudar o mundo, para a gente conhecer o mundo não cabe numa lousa, né? Outra coisa que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: o corpo não é da educação física, o corpo não é da recreação, o corpo é da escola inteira, né? Então a escola inteira tem que ensinar coisas com o corpo, a escola inteira tem que ensinar, conversar, aprender sobre brincar, sobre jogar, sobre dançar. A escola inteira, ela que, de novo, o corpo não é da educação física. Tem trabalhos lindos lá, e aí vocês viram da Aimee Nelson Mandela lá, tem trabalhos lindos com o corpo, com dança, que não é o professor de educação física que está fazendo, né? Tem jeitos de fazer a alfabetização, de ensinar a letra com as crianças, dançando, brincando, ensinar os números, tudo bem? Então tem um montão de jeito. A questão é, vocês acham certo as crianças passarem a maior parte do tempo trancadas em 4 paredes? Essa é a maior questão da disciplina. Lá, professora, elas têm, todos os dias elas têm o horário do parque, né? Todas as professoras. Então, a turminha, elas descem, então, assim, elas têm um tempo que, como o parque é muito grande, então eles acabam fazendo um intensivão com as crianças também no parque, fazem piquenique. Então, assim, ela sai daquele modelo de ficar só dentro da sala de aula, trancado com eles. Então, elas levam muito, e foram fazer esse ano passado, elas foram para um parquinho, eu não lembro, eles levaram as crianças para fazer um passeio fora, as crianças maiores. E para eles o ônibus para eles foi maravilhoso, eles nunca andaram de ônibus.
E a nossa ceia é lá em Taipas. Então, tudo que eles falavam, que eles viram no parque, que eles viram de legal, mas o interessante para eles foi que eles saíram da escola e fizeram um passeio num ônibus de viagem que eles nunca andaram. Então, foi muito assim, muito bacana. Muito bom, pessoal. Quem mais quer falar, quer opinar, quer conversar sobre a disciplina, quer tirar dúvida? Lembrando, é só clicar no botãozinho, ativar o seu som, e aí a gente desativa aqui quem está falando para você poder falar. Então, professor, sobre o corpo que o senhor falou, uma vez o Wesley falou comigo mesmo que quando nós utilizamos nosso corpo para aprender algo, é mais fácil do que estar sentado na frente, por exemplo, de uma lousa e escrevendo com o caderno, porque nós estamos movimentando nessa. Aí, sendo assim, a gente consegue aprender mais, a absorver mais informações, porque a gente vai observar não só as coisas que a gente está aprendendo, mas também o nosso corpo, o nosso interior. Acho que isso é interessante. Eu não tenho certeza, né? Eu não conheço os estudos que vão dizer que a criança aprende mais. O que eu vou defender, e aí sim eu conheço estudos que vão dizer que algumas crianças vão conseguir aprender mais se movimentando. Outras vão conseguir aprender normalmente sentadas, não tem problema, né? Por isso que eu defendo, e aí vocês vão lembrar, um equilíbrio desse tipo de atividade dentro da escola, né? Não só ficar sentada, né? E não só fazer atividade lá no parque, no jardim. A questão não é trocar uma coisa pela outra, é ser bem equilibrado, né? É a gente equilibrar as atividades que a gente oferece dentro da escola, né? Mas algumas coisas, com certeza, a gente vai ter que fazer em todos os lugares. Primeiro, ouvir as crianças, registrar, né? Fazer uma documentação pedagógica, registrar o que essas crianças falam sobre o que elas estão estudando, né? Anotar isso é bastante importante. Isso se chama, na educação infantil, documentação pedagógica. É importante que a gente faça, né? A gente tenha, por exemplo, algumas informações de como a criança pensava, como ela escrevia, como ela desenhava, como ela dançava, como era aquele corpo, como era aquela criança antes da escola, antes das suas aulas, depois no meio das suas aulas e depois, né, no final de um projeto, no final de um ano letivo. É assim que a gente vai poder avaliar. A ideia, de novo, não é substituir uma coisa pela outra. A ideia não é dar só aula livre. Ou a ideia não é colocar mais um espacinho de aula livre antes da atividade que é mais importante. O que eu vou defender é que tudo que acontece dentro da escola e todas essas experiências são importantes. Então, eu não preciso alfabetizar só de uma forma, ou alfabetizar só utilizando um método. É importante que vocês se formem sabendo esses vários métodos e que, de repente, um aluno tenha mais facilidade de um jeito, o outro aluno vai ter mais facilidade de outro jeito, e que você mesma adapte, que você mesma conheça, né, essas estratégias de ensino aí, e você, enquanto uma grande intelectual, vai escolher as suas atividades, e não uma apostila, né, e não o dono da escola. Então, no começo, né, é normal que a gente ouça lá o dono da escola falando que tem que ser assim e pronto e tal, e a gente vai lá e faz. Poxa, preciso do emprego, né, paga bem, é uma escola legal e etc. Mais para frente, né, você vai ter mais elementos para conversar, mais elementos para mostrar por que você quer fazer de outro jeito.
você vai ter, por exemplo, mais elementos para escolher um emprego e abrir mão de outro, né? A gente tem que ficar em locais que a gente se sinta bem, locais que a gente, né, possa fazer bem o nosso trabalho. Eu jamais conseguiria trabalhar num lugar, né, que eu tenho um horário exato para entrar, exato para sair, e que eu tenho que, nesse horário, fazer tudo exatamente como alguém está mandando, né? Poxa, eu não consigo. Eu sempre tento pensar outras coisas, sugerir outras coisas, modificar as coisas, adaptar de acordo comigo, de acordo com os meus alunos, né? Eu sei que em alguns lugares isso não é possível. Mas alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Professor, a Oi. Regina novamente. É que nós temos o nosso grupo do WhatsApp da sala e tem muitas alunas, das meninas, que não conseguiram acessar. A Mara, ela não tem o celular dela, o computador, não comporta o programa para ela baixar, então ela não conseguiu entrar de jeito nenhum. A Liane, ela tá vendo, mas o notebook que ela tá, o celular, o fone não funciona, então ela não consegue falar. Então, tem umas meninas que não conseguiram participar da aula, isso que elas estão colocando no nosso WhatsApp, por conta disso, né? Ô, Regina, primeiro, desculpa para vocês por terem sido aí pegas de surpresa da gente mudar a ferramenta. Eu mudei porque eu achei que seria um jeito mais legal, um jeito melhor da gente dar aula. Eu não estava mais aguentando ficar falando e ficar conversando por chat. Para mim estava muito, muito difícil. A gente já tinha avançado bastante no conteúdo e eu precisava ouvir vocês. Como eu falei, eu vou disponibilizar essa aula também no YouTube e vai também estar no Que Mágico. Tá. Tudo bem? Então, essas pessoas, de modo algum, elas vão ser prejudicadas. Tá. Para a semana que vem, a ideia é usar aqui de novo. Então, quem quiser fazer o teste, se está aparecendo a imagem, se o microfone está bom, tem uma semana aí para testar, e aí na semana que vem a pessoa participa ao vivo aí, como vocês conseguiram, tá bom? Ok. Nunca a ideia é prejudicar vocês, ao contrário, é tornar a coisa mais legal, melhor, tudo bem? Ok, obrigada. E é verdade, professor, ficou bem melhor assim, onde a gente pode se comunicar também. Porque ali só escrever tava já ficando chato, eu já tava quase trancando essa faculdade. Tipo, tava muito chato. E, tipo, eu acho que também seria legal levar isso para todos os professores usar esse aplicativo, mesmo que alguns, infelizmente, não consigam, mas eu acho legal. Até mesmo de sexta, que a gente tem Libras, é bem melhor para a gente se comunicar com o professor. Eu não sei bem, né? Eu não posso responder por todo mundo, mas a ideia é que a gente faça alguns testes para que todo mundo consiga usar esse aplicativo aqui. Tudo bem? De novo, a gente avançou muito na teoria com aquele outro aplicativo. Então, por esse lado, foi muito bacana, foi muito legal. Se você prestar bem atenção nas aulas que a gente fez, se você prestar bem atenção se você lê o material que eu deixei lá no Que Mágico, poxa, eu acho que a formação de vocês está legal, está bacana, só que eu acho que agora a gente também pode tentar outras coisas, tá bom? Como a gente esperou um pouquinho até todo mundo entrar, pessoal, quem quiser falar, a gente não precisa terminar a aula agora não, sem pressa. Estou aqui com vocês aqui. Quem quiser falar um pouquinho sobre a disciplina, tirar dúvidas, né? Fiquem à vontade. Dá para ouvir ainda bastante gente ainda.
eu não comentei com vocês hoje sobre os textos que eu pedi para vocês lerem na aula passada. Então, a atividade que a gente tinha lá era só de leitura mesmo, né? Eu espero que vocês tenham conseguido ler. É difícil de entender algumas coisas, mas mesmo assim continua lendo, né? Tenta, de alguma forma, ser afetado por uma palavra, por uma frase do texto, tudo bem? Poxa, estou estranhando aqui que era para vocês terem lido um texto que não era tão fácil e ninguém está com dúvida, tudo bem? Então, tentem lá acessar de novo o que é mágico da semana passada. Tinha lá que era para ler dois textos, né, que estão na internet e comentar um pouquinho sobre, comentar aqui com a gente. Não era para nem ter enviado a atividade, né? Era para a gente falar um pouquinho dessa ideia da vontade de potência e o quanto a escola despotencializa as crianças todos os dias, muitas vezes despotencializa o próprio professor, como vocês estavam falando, né? O professor tem vontade de fazer de uma outra forma, o professor tem vontade de fazer diferente, o professor tem vontade, né? Tem uma potência enorme de trabalhar as coisas de uma outra forma e às vezes fica preso num modelo, num padrão, numa apostila, tudo bem? Então, eu gostaria de ter ouvido mais vocês em relação a isso. Oi, professora Jeane. Oi, tudo bem? Tudo. É que eu li os textos, sim, não é tão fácil, que eu entendi mais como psicologia humana adulta, né? Sobre a ambição do homem, o poder, a necessidade que ele tem de dominar o mundo, de fazer subordinados, né? Então, eu entendi mais ou menos isso, né? A fome de poder, né? A necessidade de administrar, de evoluir, de dominar o mundo, né? Não vou dizer assim, dominar, né? Mas de procurar o seu espaço na sociedade, né? E o ser humano é muito falho também, né? Suas vontades, suas potências. E assim, o que falta entender é que o ser humano ele é muito egoísta em algumas partes, né? Porque ele quer dominar. Isso já vem de muito tempo, escravizar, né? Monopolizar. E assim, do interior mesmo, na verdade, o que realmente a gente quer é uma união, né? É uma paz, né? E é isso que eu entendi mais ou menos, é psicologia humana, né? Foi o que eu entendi, mais ou menos. Né? A vontade de potencializar, né? Pode ser aquilo que dá sentido a criar valores, né? Estabelecer na hierarquia, onde algumas pessoas são capazes de mandar e outras de obedecerem, né? Foi isso que eu entendi mais ou menos. Giane, o complicado é quando a gente ensina só a obedecer. O Nietzsche, que é aquele filósofo que eu usei na aula anterior, né, na última aula, que ele vai falar da vontade de potência, ele vai dizer que a vontade de potência está ligada, está relacionada com a criação. Então, se a gente impede que o professor crie, se a gente impede que os alunos criem, a gente despotencializa a vida delas, né? É menos psicologia, não tem tanto a ver, né? O Nietzsche é um filósofo, é menos a psicologia, na verdade ele faz uma dura crítica à psicologia, e é mais um pensamento do campo da filosofia mesmo, um pensamento filosófico, para a gente pensar o que a escola tem feito com o corpo das pessoas ao longo do tempo, o que a escola está fazendo com o corpo das pessoas ao longo do tempo, e como a gente pode, né, repensar isso.
Sim, eu entendi, professor, o que o senhor quis dizer. Tá? Deu para entender muito bem. Né? Fala sobre as vontades também, né? Que você não pode reprimir, nem oprimir, né? E tem que facilitar as potências, né? Dar espaço. Dona Evero? Pessoal, eu estou respondendo os e-mails de vocês. Eu não sei se é a de quem falou agora. Eu não sei se é da Beatriz, de quem que me mandou um e-mail, eu respondi, e aí toda hora fica falando que a pessoa não pode receber esse e-mail. Mas os e-mails que eu recebi de projeto integrador, eu estou tentando responder o mais rápido possível. Agora vai ter uma atividade com o Deberson e com o Wesley, que eu vou mandar o link para vocês, e se vocês puderem dar uma passadinha lá, seria bem interessante. Eu já vou mandar o link aqui, ó, do YouTube. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Parece que é só você clicar onde eu escrevi aí do YouTube, você vai ser direcionado para lá. Começou faz pouco tempo, e aí eu encerro aqui a minha aula com um convite. Na sexta-feira, pessoal, eu vou dar um curso sobre sociologia. E o que eu vou usar para a gente debater algumas coisas de sociologia são memes da internet, memes do Facebook, do Instagram. Então, eu queria que todas vocês participassem. Vai ser um curso bem interessante, aí, bem legal. Não é demorado, tem certificado, vale horas complementares. Quem não fez ainda a inscrição, vai no site da faculdade. Se eu não me engano, até pelo Que Mágico dá para você se inscrever, lá já tem um númerozinho, tá bom? E algumas pessoas já estão fazendo a propaganda para mim aí. Obrigado, Sara. E lembrando, pode convidar quem não é da Flamengo também, pode convidar a família, assistir junto com as pessoas. Eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem interessante, não só para os professores e pedagogas, mas para bastante gente, tá bom? Eu não vou falar só sobre fake news, não. Vou falar sobre sociedade, tá? Acho que vai ser bem legal. E aí, então, entrem aí nesse link para vocês irem conversar lá com o Deberson e com o nome do curso Sociologia. Quer ver? Vou mandar o link aqui para vocês também. E aí, quem puder aí avisar as pessoas, quem puder convidar as pessoas, o link é esse aqui também, ó. Estou mandando aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Faculdade Flamengo, reflexões de sociologia por meio de memes, por meio do estudo de memes, tá Deve ser bom? interessante. Acho que vocês vão gostar, tem bastante coisa legal ali, eu gosto muito, né? Mas eu sou suspeito para falar, porque eu que vou dar o curso. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar. E aí, quem puder dar uma passadinha lá no YouTube, tá o Deberson e o professor Wesley lá. Tá bom? Então, tenha uma boa noite. E semana que vem a ideia é que a gente use essa ferramenta aqui de novo e que vocês falem mais. Tá? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.